O mercado financeiro americano continua a ser o epicentro global dos investimentos, mantendo sua força mesmo diante de crises, disputas comerciais e transformações políticas. Mas o que realmente sustenta essa resiliência? As instituições têm que ser sólidas, as regras do jogo têm que ser respeitadas, as melhores empresas têm que estar lá, a moeda tem que ser forte, você tem que confiar no poder da moeda e por aí vai. E aí esses são os fatores que explicam por que os Estados Unidos continua atraindo capital. Mesmo diante de desafios na Europa e na Ásia, os Estados Unidos continuam sendo o destino preferido dos investidores internacionais. O que pesa mais nesta escolha? A força do dólar, a inovação das empresas ou a previsibilidade do mercado americano? Com Donald Trump de volta à Casa Branca, as atenções se voltam para as políticas protecionistas e seus impactos na economia global. Mas ele sim é um cara capaz de chacoalhar um pouco, né, o tabuleiro econômico. Então, obviamente que olhando à frente, você fica sempre com essa possibilidade, uma postura comercial mais aguerrida frente à China, que por enquanto ainda não veio, mas pode vir, está mais pesada no México e no Canadá. A política migratória já meio que deu o tom de aquilo que ele fez no primeiro mandato, fecha um pouco mais as fronteiras e não necessariamente sai deportando todo mundo. Então, assim, eu acho que tem alguns ingredientes, obviamente ele sempre pode surpreender. Paralelamente, a disputa tecnológica entre Estados Unidos e China se intensifica. O avanço da inteligência artificial ameaça o domínio das gigantes americanas, enquanto barreiras comerciais tentam conter o crescimento chinês. Estamos caminhando para um mundo fragmentado, com dois blocos tecnológicos distintos? E no meio dessa reconfiguração global, onde o investidor deve posicionar o seu capital? O Brasil é uma opção competitiva ou está ficando para trás? O mercado financeiro dos Estados Unidos, ele continua sendo, acho que, o grande epicentro dos investimentos globais, né? Quando a gente pensa em investimento global, geralmente sempre vem à mente o mercado americano. Além do tamanho da liquidez, eu queria entender um pouquinho quais outros fatores que garantem, de fato, essa resiliência, essa confiança dos investidores. Legal. Deixa eu começar falando um pouco um pouco economês, mas depois eu trago de volta para o dia a dia, né? Pode parecer que não tem muito conexão com a pergunta, mas todo mundo sempre fala da história dos déficits gêmeos, né? Que os Estados Unidos ele compra mais do mundo do que ele vende, então você tem um déficit comercial. Os Estados Unidos, o governo gasta mais do que arrecada, você tem um déficit fiscal, que é um problema grande, a gente fala bastante disso. Só que você tem um superávit nessa conta investimento, que faz o que a gente na economia aprende a contabilidade nacional, faz o balanço fechar. Ou seja, entra muito dinheiro de investimentos para os Estados Unidos. Seja de empresa brasileira que quer ir lá montar uma fábrica, expandir seu negócio, seja de uma empresa turca, chinesa, da onde quer que seja. Além de investidores que querem investir em portfólio, ter poupança lá em moeda forte. Por que eu estou falando isso? Porque é super importante para a economia americana e para os Estados Unidos que o mercado financeiro funcione muito bem e que o mercado financeiro se mostre atrativo para o mundo inteiro. E para ele se mostrar atrativo e realmente canalizar recursos para lá, as instituições têm que ser sólidas, as regras do jogo têm que ser respeitadas, as melhores empresas têm que estar lá, a moeda tem que ser forte, você tem que confiar no poder da moeda e por aí vai. E aí esses são os fatores que explicam por que os Estados Unidos continua atraindo capital. É importante que a economia cresça, né? Quando você pensa, vou investir numa economia, você quer investir numa economia que está em recessão? Muito provavelmente não. É importante que a economia esteja crescendo, gerando oportunidades, seja para você investir em ações, seja para você investir em renda fixa. Se a economia tiver em problema, as empresas que emitem seus bonds muitas vezes podem quebrar, você pode sofrer calote e por aí vai. O contrário, se a economia está crescendo, as empresas vão pagar aquele crédito que tomou, as empresas tendem a lucrar mais, as ações tendem a subir. Então, é extremamente importante para o mercado americano manter todas essas condições que atraiam capital externo para lá. E essas condições são essas que eu comentei. Assim, então, você tem
regras do jogo que são respeitadas, o pequeno investidor ele é protegido, o grande investidor também sente que tem um ambiente de liquidez, sente que tem um ambiente onde ele consegue acessar diferentes produtos, um espectro muito maior de alternativas. Então, acho que tudo isso ajuda, e a gente tem visto o chamado excepcionalismo americano, né, com a economia crescendo e tudo mais, isso ajuda a manter, né, a economia americana e o mercado financeiro, em especial americano, como principal e o que mais atrai recursos do mundo. Já que você trouxe um começo de uma explicação sobre economia, né, trazendo um exemplo econômico, acho que fica também muito claro, a gente viu aí durante muito tempo, tinha uma grande discussão, né, se os Estados Unidos, se o Federal Reserve ia conseguir fazer o famoso soft land, se de fato ia ter uma recessão, se não teria uma recessão, e acho que ficou muito claro a solidez da economia americana, né, mostrando ali conseguir trazendo essa inflação, convergindo. É claro que a gente ainda está nesse processo dos juros, ainda neste movimento, né, num ciclo ainda caminhando para um afrouxamento, mas ainda assim fica muito claro que o Banco Central americano ele tem conseguido fazer esse movimento. Isso reforça, de fato, talvez aquela velha máxima, né, de Warren Buffett, nunca aposte contra a América. And never fight the Fed. Né? A É. pessoa tem essa expressão nos Estados Unidos também, não vá contra o Fed, né? Não lute contra o Fed. Teve muita crítica, né, em relação ao Banco Central americano. De fato, acho que olhando o ex-post é sempre mais fácil se dizer que ele errou, né? Que ele ficou behind the curve porque ele fez uma aposta errada de que a inflação ela era transitória, que ela era passageira, derivada de Covid, quando na verdade você teve uma expansão monetária que resultou, e óbvio, você teve Covid também, mas você teve em especial essa expansão monetária que resultou numa pressão de preços no mundo inteiro, e nos Estados Unidos não foi diferente, que gerou a maior inflação aí em 4 décadas e fez com que, dado que o Banco Central demorou muito para reagir, ter que subir os juros numa magnitude ainda maior. Mas conseguiu contornar, essa aqui é a verdade. Tem muita gente que critica o Jerome Powell, eu acho que, obviamente, você sempre pode criticar o trabalho de um banqueiro central. Por outro lado, eu acho que ele foi um cara muito sagaz, assim, eu diria, em conseguir, de fato, contornar. Ninguém acreditava que ia conseguir. O fato de ter ficado para trás na curva, ter que subir o juros muito rápido, todo mundo falou, vai jogar os Estados Unidos numa recessão, né, a culpa é do Powell. Não. Acabou que não aconteceu. A gente passou o ano lembro lá em 2022, quando a Bolsa Americana caiu 18%, todo mundo falava, 23 vai ter recessão, não teve. Não, 24 vai ser um hard landing, não é recessão, mas vai parar de crescer, não parou de crescer. E agora, para 2025, o pessoal já meio que desistiu de apostar contra, né? Então, acho que foi, no mínimo, emblemático isso que aconteceu. Nada garante que amanhã ou depois não possa ter, né? Tem sempre solavancos na economia. Mas, como a gente fala lá nos Estados Unidos, né, so far so good. Assim, você olha os dados, os indicadores de PMI, de atividade, em geral, a economia americana está rodando bem, ele crescendo aquele voo de cruzeiro, né, de 2 a 3% de crescimento de PIB, com uma geração de empregos saudável, tem alguma inflação na margem, mas aí é questão de ajustar, calibrar os juros. Oi, e qual o impacto que você acredita que esse retorno de Donald Trump à Casa Branca ele pode trazer para quem investe nos Estados Unidos? É o clichê aquele, né, da incerteza, né? De fato é um cara que é um tanto quanto pode surpreender, né? Ele consegue surpreender os mercados, consegue surpreender os investidores. O mercado veio precificando a partir de final de setembro, né? Então, outubro, novembro, dezembro, janeiro ali, os primeiros meses, primeiro mês do ano, primeiros dias dele. O mercado veio precificando uma postura, eu diria, moderada do Trump. Em que sentido, né? Ou seja, a meu ver, pelo menos minha percepção, se o mercado realmente acreditasse que o Trump ia deportar milhões de pessoas do dia para a noite e jogar a tarifa de todos os produtos, ou de todos da China, de tudo, jogar a tarifa lá na Lua, né, lá em cima, acho que certamente a gente estaria falando num S&P num patamar bem mais baixo, num juros bem mais alto. Tá? Quando o mercado não reagiu dessa forma, ele está dando uma resposta que vai ser algo meio termo, né? Que é o que a gente tem visto, né? E óbvio que aí é ajuste fino, né? A Treasury chegou a bater quase 5, 4,80 lá, o Trump assume, vem com um discurso meio brando na parte tarifária, fecha as fronteiras, mas sem deportar, diferentemente do que alguns acham aí que foi noticiado, né? Que saiu deportando. Não, continua a média de deportação que o Biden já fazia. E isso acalmou o mercado, a Treasury cedeu e deu para ver que não, olha, a gente não vai ter nenhum choque neste primeiro momento.
mas ele sim é um cara capaz de chacoalhar um pouco, né, o tabuleiro econômico. Então, obviamente que olhando à frente, você fica sempre com essa possibilidade, uma postura comercial mais aguerrida frente à China, que por enquanto ainda não veio, mas pode vir, está mais pesada no México e no Canadá. A política migratória já meio que deu o tom de aquilo que ele fez no primeiro mandato, fecha um pouco mais as fronteiras, e não necessariamente sai deportando todo mundo. Então, assim, eu acho que tem alguns ingredientes, obviamente ele sempre pode surpreender. Por outro lado, quando você olha, tem coisas muito positivas também, né? A gente fala muito de tarifa, inflação, imigração, mas se de fato ele conseguir reduzir o tamanho do Estado, isso é excepcional, assim, para crescimento e produtividade de longo prazo. Você começar a discutir eficiência de Estado é fundamental. O DOGE, o departamento lá que o Ramaswamy e o Elon Musk estão, é fundamental que se fale disso, né? Na primeira semana, a notícia foi que, não, já teve 450 milhões de dólares de economia, o que para o Estado não é muito. Mas, poxa, são 450 milhões de dólares que estavam sendo jogados no mundo para causas diversas e aleatórias, literalmente, que agora vão virar investimento para, sei lá, construir uma ponte no Tennessee, por exemplo, que é para usar Make America Great Again, né? Então é fundamental. E o Bessent, né, o secretário do Tesouro, ele fala abertamente que a política dele do 333 lá, parte desses, o número 3 lá, 3% de déficit do PIB, hoje é 6%. Então, se ele conseguir reduzir déficit do governo, acho que vai ser o grande legado do governo Trump, a meu ver, porque aí permite você conversar com um juro de longo prazo menor. E isso é muito bom para a economia. Você falou ali sobre, né, algumas medidas, até mesmo citando o México, né, na tarifa. A gente viu durante um período muitas empresas, inclusive saindo ali, empresas americanas que estavam na China e também outras empresas indo mais para o México. Tinha, né, ali uma discussão muito de uma mudança, talvez, mais no cenário do comércio global, nearshoring, né, muito mais próximo ali. Verdade. E aí agora com essa taxação, né, um aumento ali de 25% de imposto sobre esses produtos. Qual o impacto disso que você vê? A gente sabe que acho que a medida do Trump é muito fomentar a economia local americana novamente, a indústria local, mas isso pode trazer um impacto inflacionário? É uma boa pergunta, Paula. É uma boa pergunta que eu não tenho resposta pelo seguinte, e eu achei bem interessante mesmo, porque pós-pandemia você teve essa necessidade do nearshoring, né? Você vê que ficar dependendo de China ou de algum país lá no Sudeste Asiático pode ser muito perigoso. Aí você traz a produção para perto, só que aí o governo vem e tarifa o governo que o teu país está ali do lado. O que as empresas normalmente fazem não é pensar em um governo, elas estão pensando em 4, mas estão pensando em 30 anos, né? Você vai sair, vai jogar uma fábrica no México, essa fábrica vai estar lá para o resto da vida, né? E parte da tua produção vai estar lá. Então, diria que, e eu acho que, e de novo, eu acho que não tem resposta, né? Porque, sim, tenderia a ser negativo para essa perspectiva de nearshoring, né? Acho que não tem resposta, mas diria que, no curto prazo, sim, acaba sendo ruim para essa tese do nearshoring. Mas pensando a médio e longo prazo, o Trump é apenas um governo, né? Assim, pensando a mais longo prazo, você ter uma fábrica no México ou que seja no Canadá, ainda continua sendo estratégico se você quer acessar o mercado americano. E vamos combinar também que, especialmente no caso do México, tá? Você teve uma desvalorização muito forte do peso mexicano. Então, mesmo a implementação dessa tarifa não faz com que necessariamente o teu produto, o produto que saia do México, chegue nos Estados Unidos tão mais caro assim, né? A desvalorização do peso mexicano foi tão forte, né, nesse último ano, parecida com o real, que, na verdade, sim, se você botar uma tarifa hoje como o Trump botou, de 25, você não tem um impacto tão forte assim de preço desse produto que veio do México nos Estados Unidos. Will, a startup chinesa DeepSeek acabou surpreendendo bastante o mercado, né? Lançando aí um modelo de IA eficiente, acessível, colocando acho que muita pressão, inclusive, nas empresas de tecnologia americanas, né? Nvidia especificamente, outras empresas, OpenAI, Google. A ascensão da DeepSeek, de alguma forma, ela ameaça esse domínio tecnológico das gigantes americanas? Eu acho que muita coisa foi dita aí nesses últimos dias, né? A gente sempre, muita gente botou o jaleco de especialista em AI, né? Eu não sou especialista em AI, mas eu acho que não gera isso, não vai tirar o domínio dessas big techs. Não acho que é isso. Agora, que de fato influenciou, impactou e que tende a continuar impactando, eu acho que sim. Eu acho que deu uma chacoalhada boa, né, no mercado. Em que sentido, né? E acho até achei muito lúcida os comentários e as respostas de algumas autoridades ou de pessoas importantes nos Estados Unidos. Você pega lá o Satya Nadella,
CEO da Microsoft, e falou, cara, não, foi realmente o que eles alcançaram, impressionante, super interessante, e a gente tem que ficar de olho nos desenvolvimentos que acontecem na China, tá? Uhum. O Sam Altman falou, não, realmente muito bom, computacionalmente forte, bacana. O Trump falou, é um wake-up call, né? A gente tem que acordar de que, olha, a gente tem que manter essa hegemonia. Eu acho que é meio que isso, assim, eu acho que... Por que eu tô falando isso? Porque eu acho que a percepção lá nos Estados Unidos foi de que, cara, não dá para diminuir, não dá para minimizar e dizer, ah, não, isso aí não nos impacta, não tô nem preocupado com isso. Não, é importante, tem que olhar. E por isso até eu acho que daí ajuda a sustentar essa visão de que, cara, não afeta a hegemonia dessas big techs ou dos Estados Unidos como protagonista de AI do mundo, só acelera aquele espírito competitivo e a necessidade, e aí sim, isso eu acho importante para o mercado, é que o mercado já vinha comentando isso e cobrando resultados, né? Ok, você está investindo bilhões de dólares, qual que é o resultado disso? Acho que já tinha isso meio velado. Eu tô falando com um amigo meu que eu encontrei no aeroporto, e ele falou, cara, lá no Vale, e ele mora lá no Vale do Silício, mora não, mas tá sempre lá. E ele falou, cara, já tinha muito isso, assim, de, tipo, ficar aquela coisa meio velada, assim, de, mas tem tanta grana, né? O que será que eles estão fazendo com esse dinheiro, né? Quando é que vai vir alguma coisa? Você começa a ficar desconfortável, assim, com tanto dinheiro que é colocado nesse negócio, e o que você teve de concreto até agora? Eu acho que a DeepSeek só consegue meio que acelerar isso, tipo, os caras conseguiram, tudo bem, modelos destilados, não teve um investimento que já foi feito, parte já no início, mas tudo bem. Ainda assim, desenvolver um modelo que traz resultados satisfatórios com 6 milhões de dólares e não um bi de dólar faz muita diferença. Eu acho que esse é o principal impacto de questionar todos esses investimentos, a necessidade desses investimentos, mas mais do que isso, a efetividade desses investimentos. Passado o evento, por enquanto, não teve nenhuma redução drástica de capex ou de investimento. O Facebook falou que vai continuar investindo e tudo mais. Vale lembrar que a própria DeepSeek usou chips da NVIDIA, então continuam sendo necessários. Então, acho que assim, o que gerou, o primeiro ponto foi questionar todo esse investimento necessário e pensar cada vez mais em resultado desse investimento, né? E o outro ponto é que começa a abrir aquela expectativa de uma empresa que eventualmente o seu foco não seja AI e que estivesse um pouco só olhando, né, como espectador, porque não, isso é muito caro, não é meu foco e talvez não vale a pena investir agora. Talvez não seja tão caro assim, talvez eu consiga desenvolver alguma coisa aqui. Então começa, acho que um caminho natural. A gente viu isso em internet, em energia eólica, solar, as coisas começam muito caras, fica absurdo, e daqui a pouco esse negócio começa a ser muito mais acessível. Eu acho que isso também acendeu um pouco essa ideia de que, olha, talvez investir em inteligência artificial não seja só para Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Apple e por aí vai. Talvez essas outras empresas também possam desenvolver núcleos que entreguem resultados satisfatórios. E o questionamento em relação às sanções? Porque a gente sabe, os Estados Unidos tinham colocado ali sanções para limitar o acesso da China aos chips mais avançados, né? Assim, a gente vê a empresa ali, essas empresas chinesas encontrando uma maneira, claro que tem muitas autoridades americanas investigando se houve ou não, né, algum outro tipo de acesso de outra forma, mas de alguma certa maneira, como que você acha que essas barreiras comerciais que muitas vezes são colocadas, essas sanções são colocadas, impactam a competitividade das empresas ocidentais nesse setor de tecnologia? Não, eu acho assim, as ocidentais nem tanto, mas eu acho que realmente o DeepSeek vai acelerar isso, esse processo que já teve, né, no governo Biden, né, diga-se de passagem. Essas restrições de exportações da NVIDIA, de seus semicondutores para a China já aconteceu, né? Eu acho que tende a só cada vez aumentar mais ou ficar mais próximo. Não só da NVIDIA, mas tudo que é o espectro mais elevado de tecnologia, né? Aquilo que é o edge, a fronteira tecnológica, os Estados Unidos tendem a cada vez proteger mais e não deixar esse negócio, essas vendas acontecerem para fora. Isso, obviamente, que afetou a ação da NVIDIA ali naquele primeiro momento, mas você vê que o desempenho financeiro e econômico não foi tão impactado, assim, a empresa continuou crescendo e se desenvolvendo, mesmo com sanção para a China. Então, óbvio, quando sai a notícia, impacta, a ação dá uma mexida ali, outras do setor também. Acho que a gente pode continuar vendo mais notícias nesse sentido. Não vejo por que isso diminuir ou flexibilizar. Acho que o Trump vai continuar firme nisso. E aí, eventualmente, pode gerar um ruído, um impacto negativo, sim. Mas quando você vai ver
performance financeira dessas empresas não foi tão impactada. CML, Broadcom, China, Nvidia e outras não foram tão impactadas por essas restrições. Então, eu diria que tende a acontecer, mas eu acho que não chega a impactar de fato o desempenho delas, porque tem muita empresa, e eu acho que a grande questão quando você olhava a Nvidia recentemente era saber se os caras iam conseguir atender a demanda. Não é nem assim se vai ter demanda, seja da China, não, vai ter demanda. Mesmo que não seja da China, vai ter de algum lugar. Será que os caras conseguem entregar os produtos? O próprio, o novo chip lá, o Black Belt, falava muito em, será que eles vão conseguir produzir esse negócio? Será que de fato eles vão conseguir entregar na velocidade que o mercado quer? Então, mesmo com sanção na China, né? Oi, a gente falando muito em IA, né, especificamente o avanço da inteligência, ela tem acelerado muito talvez uma grande mudança na indústria local como um todo, automação, digitalização, processo também de substituição de alguns empregos mais tradicionais, também gerando muitas novas oportunidades. Eu queria entender um pouquinho na tua visão essa revolução, né, de inteligência artificial. Como você enxerga esse processo de acelerar uma desindustrialização, criando inclusive até mesmo outras oportunidades? Eu acho que é muito aquilo que a gente já viveu ao longo da história. Quem estuda economia um pouco vê que é isso, sempre foi isso, assim, né? As revoluções, elas sempre geraram esse desconforto em alguns dos casos. Mas a verdade é que a despeito de, talvez os mais pessimistas não vão concordar comigo, né? Mas a sociedade, ela melhorou, né? Sim. Você tinha muito receio em relação a quando foi construído o carro, o telefone, o computador versus a máquina de datilografia, e por aí vai. Mas a verdade é que as coisas foram melhorando. Perde-se emprego de um lado, criam-se vários outros empregos de outro, se otimiza e o mundo continua crescendo. Então eu sou meio otimista nesse sentido. Eu acho que sim, vai chacoalhar muitas funções hoje que talvez passam a ser menos necessárias, não nos próximos 2 anos, nos próximos 20, né? Tal qual foi o que a internet fez, né? E não acho que vai acabar com a indústria, desindustrializar, pelo contrário, você vai otimizar só a indústria, né? E tem umas discussões assim mais a longo prazo, né? Que nem eu vi esses dias alguém tweetou, né? O ticker lá de uma empresa de lixo lá nos Estados Unidos, a Waste Management, né? E a brincadeira é a seguinte, não, porque a AI não vai recolher seu lixo, né? Talvez vá, não sei, no futuro vai ter robô e tal, não sei, mas por enquanto não, então isso vai demorar ainda um tempo. E aí tinha lá o gráfico da Waste Management, que é uma ação que está performando muito bem e não tem nada a ver com AI, assim, né? Recolhendo lixo nos Estados Unidos. Por outro lado, tem várias empresas que se beneficiam, podem potencialmente se beneficiar de desenvolvimentos de AI para otimizar seus processos, né? Empresas que são muito intensivas em pessoas, né? Aquelas, sejam empresas de atendimento, sejam empresas de processamento de dados e informações, processamento de folha de pagamento, que precisa de pessoas que são essencialmente processos, você consegue otimizar isso. Então, e aí você libera a mão de obra para outras coisas que podem ser mais úteis, ajudar ainda mais o crescimento econômico. Então, eu acho que só potencializa estudo de biotecnologia. Então, poxa, olha como não era difícil no passado, né? Você tinha, sei lá, um professor que estudava alguma doença, alguma infectologia aqui, para ele conversar com um cara que está em Boston ou outro cara que está em Paris, era carta, mandar a dissertação do cara, demora. Hoje em dia o cara sobe num Google Drive lá, meu estudo está aqui, minha planilha compartilhada e os caras conseguem trabalhar os três juntos e você alcança resultado mais rápido. Então eu acho que, assim, eu sou meio que otimista nesse sentido. Acho que tem muita coisa boa e interessante para ver. Em AI especificamente, se a gente volta para o passado e olha a internet como foi, naquele primeiro momento se falava muito em Siemens, Cisco, empresas que faziam roteador, o modem, e isso era o foco da internet. Todo mundo tem que comprar modem, todo mundo tem que ter roteador, né? Mas quem ganhou de fato a corrida da internet? Poxa, acho que foram muito mais empresas que se beneficiaram de uma infra instalada de internet. Você não consegue vender livro sem ter um roteador primeiro na internet, mas depois que tem um roteador na internet, vender livro, vender cadeira, vender tudo, você consegue fazer no online, e a Amazon que surfou isso. Então, da mesma forma, hoje, assim, eu não sei se de fato vai ser só... Será que vai ser a Nvidia realmente que vai surfar o todo do AI? Ou vai ser alguém que vai usar o AI e vai colocar isso no seu business, de fato, e vai conseguir entregar um negócio que ninguém esperava, tá?
O Elon Musk fala muito disso, de um carro que vai conversar contigo, que vai dirigir sozinho. É uma aplicação aí muito mais super concreta e que tem muita demanda, né? E nesse sentido, desculpa só interromper, Não, mas não, é que você claro. faz uma comparação muito interessante, né, com as empresas que foram as disruptivas com o surgimento, igual o Cisco, e difícil não pensar, talvez, também, se não estaria tendo um exagero hoje, talvez, dessa valorização, como a NVIDIA, a OpenAI, entre outras companhias, já que a gente tem um movimento que talvez ali só realmente o início, né, nessa comparação como você fez. Você vê um exagero nessa valorização dessas empresas que podem ser, né, aí, talvez daqui a pouco ficando, né, talvez mais amassadas ou de fato tendo concorrentes mais impactantes quando aí a gente já pensa, por exemplo, só no surgimento de uma DeepSeek, uma startup chinesa, a gente viu uma correção ali um pouco. Paulo, acho que o mercado sempre ele exagera, né? Eu sempre brinco, Uhum. o mercado é maníaco depressivo bipolar, exagera para cima, para baixo. Então acho que tem exagero. Exagero tem, tá? Tá. Mas não quer dizer que não tenha fundamento e que seja bolha, é diferente. Uhum. Exagerar é uma coisa, né? Precificar um pouco demais, ok. Mas não acho que tenha bolha, não. Se pegar lá o resultado da NVIDIA, sustenta. Assim, o crescimento de receita e lucro que a empresa teve foi abissal, foi sensacional, assim. Então, uma empresa que lucra mais, ela deve valer mais, né? A sua ação deve se valorizar mesmo. Mas óbvio que isso não, sem exageros. Se você voltasse no passado e perguntasse, alguém tivesse que apostar lá, qual que vai ser a empresa que todo mundo vai usar o seu e-mail nela? Todo mundo ia apostar no Yahoo e não no Gmail, né? Nem existia. Poxa, as pessoas vão fazer comércio online como? Vão comprar coisas na internet? O eBay, com certeza. Não foi o eBay. Foi a Amazon. Amazon. Então, da mesma forma, hoje, do alto da nossa ignorância, a gente olha, quem que vai se beneficiar disso? Essa. E dá para ver que não é, entendeu? Então, eu acho que isso sim pode acontecer. Essa revolução que a gente teve, você olha 20 anos atrás, olha lá o S&P, quais eram as maiores empresas, não tinham essas empresas que estão hoje, e eu diria que certamente se olhar daqui 20 anos não vão ser essas mesmas que vão estar lá. A gente tem visto aí a volatilidade, acho que tem sido um grande fator, um fator dominante nos mercados globais, muito impulsionado, claro, tivemos riscos geopolíticos, ainda existem esses riscos, juros elevados, mudanças também tecnológicas, estávamos falando aqui sobre inteligência artificial. Essa nova realidade, eu acho que ela exige ali uma mudança, né? Eu queria entender na sua visão qual a forma melhor ali para os investidores conseguirem entender tudo isso na hora de montar seus portfólios. Claro, eu diria que sim, volatilidade é constante, né, no mercado, sempre tem, né? E essa volatilidade, essa incerteza que geram as assimetrias, as oportunidades, as coisas que acabam sendo interessantes, né? Então, quanto mais incerteza, mais eventualmente você pode ter oportunidade. Eu acho que é olhar um pouco com essa cabeça, né? E o que é volatilidade, né? Volatilidade é simplesmente a cotação de alguma coisa oscilar, né? Sim, ok, volatilidade é isso, mas será que isso é risco, né? Será que volatilidade é risco? Não, não necessariamente, né? Risco, a meu ver, é realmente perda de capital, né? Assim, você colocou teu dinheiro no negócio, esse negócio ruiu, acabou, perdeu o dinheiro ali, né? Isso é muito mais risco do que eventualmente a volatilidade. Então, dá um exemplo aqui, né? Por exemplo, você pega lá título de dívida do governo americano, você comprou, você tem um negócio chamado marcação a mercado. Então você tem volatilidade, esse negócio oscila, esse negócio sobe, desce, ao sabor das expectativas de juros que mudam bastante. Mas se você carregar esse título, a probabilidade de você perder dinheiro é praticamente nula, ou o risco é os Estados Unidos não te pagarem, né? Que é um risco hipotético. Então você vê como é diferente, assim, né? Risco, assim, perda do poder de compra, de perda de capital, de fato, com variabilidade, né, de patrimônio. Então, acho que isso é uma coisa educacional, demora, assim, até você entender, né? Tem uma outra questão, o que é risco de fato? É essa variabilidade, né? Ou são coisas que você não consegue nem ponderar, né? Exemplo, ninguém falava do DeepSeek até então. Do dia para a noite, você acorda com um negócio chamado DeepSeek, que eventualmente muda tudo. Ou simplesmente gerou um ruído e uma volatilidade no curto prazo. Mas o que é risco, a meu ver, é exatamente aquilo que você não consegue prever ou se posicionar. Você pode ficar lá posicionado esperando uma grave crise financeira mundial. Então você vai lá comprar dólar, ouro só, né? Não ter nenhuma ação e tal, não ter nada de país emergente. Você pode ficar, às vezes, esperando 1, 2, 3 anos e não acontecer nada disso, né? O Peter Lynch falava sempre que mais dinheiro era perdido nas crises, se preparando para a crise do que nas crises.
Então, o que eu entendo é que assim, o investidor tem que, obviamente, processo de autoconhecimento quase, né? O que o cara aguenta no seu estômago em ver essa variabilidade para, em troca dessa variabilidade, ganhar retorno a longo prazo. Ver o seu patrimônio crescer não em 1 mês, 2 meses, mas em 5 ou 10 anos, né? A gente fala muito, brinco muito na Evelyn, assim, que mais caro do que o dólar é o tempo. As pessoas ficam muito esperando, preocupadas com a cotação do dólar e tal, e enquanto isso, né, o tempo, que é o efeito exponencial da fórmula do valor futuro lá, né, ou seja, quanto mais se deixar aquilo ali investido composto, aquilo ali vai tendo um impacto muito relevante, muito forte, né? Então, acho que pensar, um pouco mais de pensamento, mindset aqui a gente está falando. O cenário continua volátil, guerra sempre teve, eu acho que não dá para se levar tanto por conta de highlight de notícia, né? Guerra sempre teve no mundo, já tivemos cenários de inflação muito pior, já tivemos cenários de desemprego muito maior, já tivemos presidentes malucos ou líderes, né, que falam algumas coisas. Então, é meio que isso, é saber que investir é isso, e essa incerteza, essa volatilidade, ela tem que ser amiga do investidor de longo prazo. Oi, o Brasil tem perdido bastante espaço nesse radar, né, ali de investidores globais. Você estava falando em relação à volatilidade de risco, não tem como não pensar muito na forma, né, ali que o investidor estrangeiro talvez mensure ou avalie os riscos também aqui dos investimentos no Brasil, né, de uma forma em geral. Quando a gente olha para outros emergentes, a gente acha que talvez fica mais claro que tem pesado o risco o Brasil bastante, principalmente ali emergentes como Índia e México, por exemplo, têm se tornado, acho que, destinos até mais atraentes para capital estrangeiro do que o Brasil. Na sua visão, o Brasil ele segue ali competitivo para o investidor estrangeiro, internacional, ou de fato tem perdido bastante relevância por conta desses riscos locais? Eu acho que altos e baixos, um pouco da nossa história sempre foi isso, né? De fato, o Brasil perdeu nos últimos anos, é inegável, só vou olhar a participação no MSCI, o quanto ele já foi representou de economia, o quanto que ele representa agora, então é inegável que perdeu espaço. Perdeu espaço em termos de tamanho da economia, perdeu espaço em termos de participação de mercados, alocação, né? Você tem um ambiente difícil de crescimento, inóspito politicamente, com muita incerteza e muita volatilidade. É um ambiente muito ruim para você fazer investimentos, né, pensando a longo prazo. Mas é um pouco do geral de mercados emergentes, né? Não vai achar que a Turquia também é muito mais tranquilo investir na Turquia. Claro que, obviamente, não é muito mais fácil investir na Argentina, né? Então, eu acho que é um pouco do normal. Pensando a médio e longo prazo, depois de tudo aquilo que a gente viveu esses últimos anos, óbvio, tem preços de ativos muito depreciados no Brasil, né? Mas para você trazer um pouco de confiança ou investidor estrangeiro querer investir aqui para obter, assim, ele tem que ter um horizonte, ele tem que pensar que ele tem que conseguir ver um cenário à frente, um horizonte de retorno que compense esse risco, né? E eu acho que é isso que às vezes é isso que ainda falta um pouco, né? O que pode ser esse catalisador, né, que vai gerar de fato algum crescimento econômico ou que vai justificar ter uma alocação em Brasil a despeito de todas as incertezas e dificuldades que tem. É isso que ainda falta um pouco. Mas isso não quer dizer, assim, não sou, jamais vou ser pessimista com o Brasil. Eu acredito muito no Brasil, eu acredito que os preços aqui de ativos estão muito depreciados. Você tem uma crise de confiança, mas que com alguma sinalização você já ajustaria isso de uma forma bastante expressiva, teria um ajuste de preço bastante expressivo. Isso não quer dizer, óbvio, que o investidor estrangeiro vai sempre alocar pedaço de capital menos relevante aqui, né? Isso é normal. É a mesma coisa se você, brasileiro, você vai, vou pensar, vou alocar grande parte do meu capital na Colômbia. Não, provavelmente você vai ficar meio tenso assim, de pensar em investir na Colômbia e tal. Da mesma forma, o investidor estrangeiro, ele olha, poxa, eu vou alocar meu capital no Brasil, né? Assim, ele fica tenso também. Então, isso eu acho que normal, continua assim, a alocação em emergentes ela tende a ser menor, a América Latina tem dificuldades, a Ásia cresce muito mais, então você aloca, direciona capital para lá, porque cresce. Então, isso persiste, mas sim, concordo que no curto prazo, preços de ativos estão muito depreciados e que pode haver uma reprecificação. Agora, precisa de catalisador para isso. Quais seriam? Olha, eu acho que é uma mudança de postura de governo, né? Eu já falei isso várias vezes, assim, com o governo que a gente tem hoje, se a gente simplesmente mudasse completamente a postura, eu acredito que
as pessoas podem mudar, podem melhorar, né? Talvez seja um pouco ingênuo da minha parte, mas daqui a pouco, simplesmente com uma posição diferente frente àquilo que foi feito até agora, dizer, realmente, eu acho que a gente se equivocou em algum aspecto aqui, vamos mudar a rota econômica. Sim, eu acho que poderia ter já. Caso contrário, não, você tem que ter uma mudança aí passa por uma mudança de governo, sim, que aí restaure a confiança. E aí, a longo prazo, é que eu acho que sim, os problemas são maiores, a longo prazo, para você mudar essa rota, e o que eu falo mudar a rota? Mudar essa rota e colocar o Brasil em trilhos de crescimento que sejam mais sustentados a médio e longo prazo, isso demora, cara. E esse que é o grande problema, assim, né, da democracia, ou de que você tem, assim, a gente não pensa o país a longo prazo, é difícil pensar país a longo prazo. Sempre cito o exemplo, eu gosto de contar a história, mas quando eu estava na faculdade de economia, eu pensei que tinha uma cadeira lá chamada economia agrícola. E eu pensei, putz, esse negócio vai ser chato, né? Economia agrícola, o que eu tenho que estudar economia agrícola? Por que é? Ignorância minha, né? Total. Aí eu cheguei na cadeira, foi uma das melhores cadeiras que eu tive na faculdade, assim. Eu achei sensacional, ajuda a entender o Brasil, não é só pelo agro que é muito forte aqui, mas tem uma coisa super interessante, foi legal que foi feita no Brasil e que tornou o Brasil hoje potência. O Brasil é potência no setor agrícola porque plantou lá na década de 70, né? Os militares, entre vários erros que eles tiveram, algumas coisas eles acertaram. Então eles criaram a Embrapa, mandaram um monte de engenheiro estudar nos Estados Unidos e esses com a prerrogativa que eles voltassem. E eles voltaram e desenvolveram o Cerrado brasileiro. E hoje o Brasil é uma potência. Mas teve que plantar lá na década de 70 para começar a colher na década de 90, né? Sendo otimista, ou mais. Né? Então você foi 20 anos para você colher resultado. Quando você tem um mandato de 4 anos, fica difícil você pensar dessa forma. E eu acho que é aí que eu falo que o buraco é um pouco mais embaixo. Até perguntei um pouco, né, em relação ao investidor estrangeiro olhando para o Brasil, agora eu vou inverter, o investidor brasileiro olhando para fora. Vocês, inclusive, têm sido aí, acho que uma grande referência quando muitos investidores brasileiros pensam em dolarizar o patrimônio, né, em fazer investimentos fora do Brasil. Queria que você compartilhasse, de fato, aqui para a gente, né, como é essa percepção hoje desse investidor brasileiro. Mesmo com o dólar que chegou ali nas suas máximas, ainda assim tinha muito brasileiro preocupado e acreditando ali que precisava fazer uma dolarização, preocupado, claro, com o futuro e até com a desvalorização do real. Como que vocês enxergam este movimento, inclusive essa necessidade também do brasileiro em dolarizar cada vez mais o seu patrimônio? É uma construção e uma evolução, né? O brasileiro até lá na nossa infância, né? Investia o que é dinheiro, dólar no cofre, carro era investimento, que a moeda ela queimava na tua mão, né? Você perdia, trocava de moeda o tempo inteiro, então você tinha que investir em ativo real, terra, apartamento, dólar no cofre, essas coisas. A gente consegue ter uma estabilidade financeira, volta a se investir em ativos financeiros, o juro muito alto, é o CDI, a cultura do CDI foi sendo criada. Aí vem as plataformas independentes para mostrar que, olha, você tem investimentos além daquilo que o banco te oferece, ou dos produtos básicos que você tem no banco, que remuneram tão bem ou melhor que um CDI da vida. Taxa de juros baixa ajudou a impulsionar a bolsa, mas o mercado brasileiro começou a ficar pequeno, né? O dinheiro sai do banco procurando outros produtos e ele enxerga poucas alternativas no mercado brasileiro. Junto a isso, você tem um ambiente incerto, inóspito de crescimento e de política econômica que deixam os brasileiros mais pobres internacionalmente, né? Se você pensar teu patrimônio em dólar, eu digo que só ano passado, estava falando com um cliente, só ano passado, teu imóvel, por exemplo, ele se desvalorizou 20% em dólar. Se você tinha um apartamento de, sei lá, de R$1 milhão, em dólar ele já vale 20% a menos do que isso, né? Então, teu patrimônio encolheu em dólar. Mas o teu consumo ele não encolheu em dólar, ele só foi ficando cada vez mais dolarizado. E aí eu acho que processo de evolução, as pessoas hoje têm entendido muito isso, assim, né? De como a nossa vida ela é dolarizada. Desde o iPhone, o tablet, ao pãozinho na chapa, o café e por aí vai. Teve estudo recente da FGV que mostra isso, né? Tentou quantificar. Sempre dá para criticar o trabalho dos outros, né? Mas ficou muito bom em diversos aspectos. Dá para você dizer, não, mas o IPCA não representa a cesta de consumo de determinada classe. Verdade. Talvez a sua classe seja mais impactada ainda pelo dólar, mas é um excelente ponto de partida que a FGV trouxe, quer dizer o seguinte, olha, pelo menos 18% da cesta de consumo do brasileiro de média e alta renda
ela é influenciada diretamente pelo câmbio. E se você não tem dólar na tua carteira, quase 20% do teu consumo vai ficar bem mais caro e você não vai conseguir atender essa necessidade de consumo. Que é aquele sentimento seguinte, olha, eu consumo um iPhone, eu quero trocar meu iPhone, mas o dólar saltou, eu não consigo mais trocar de iPhone. É meio que isso, assim. Mas não só isso, vai ficando tudo mais caro mesmo, porque você não percebeu dentro dos teus ativos, né? Você tem passivos que são dolarizados, não tem ativos que são dolarizados. Então, o que a GV propõe é o seguinte, para você neutralizar e ficar no 0 a 0, tá? Não é nem tá apostando no dólar, você não está apostando no dólar. Como se hoje você está vendido em dólar, né? Para você ficar no 0 a 0, para você parar de ficar vendido em dólar, você deveria ter pelo menos 18% da tua carteira investida lá fora. É um hedge seria um hedge de proteção do patrimônio. Exatamente, é um hedge de consumo ali. E aí, claro, esse estudo foi baseado no IPCA. Aí já parte que o IPCA já não representa a cesta de consumo de muita gente. Pesos são diferentes para faixas de renda também. Então é daí para cima, né? E eu acho que houve esse social knowledge, digamos assim, cada vez mais as pessoas entendendo que é fundamental, que eu preciso, e não que, é legal, bacana, talvez seria interessante investir no exterior. Não, você precisa. Eu preciso investir no exterior, eu preciso ter uma parcela. Então, cresceu muito, é isso, a gente tem visto nesses últimos anos, e a gente fica super, obviamente, contente, né, porque a gente está aproveitando isso, mas também contente que houve esse wake-up call, assim, as pessoas começaram a acordar dessa necessidade, até porque você tem muita alternativa de investimento lá fora, sabe, para potencializar retorno, teses de investimento super interessantes, e da mesma forma que hoje a gente é consumidor global em diversos aspectos, a gente pode ser consumidor global de produtos financeiros globais. Qual a preferência maior ali do brasileiro nessas teses internacionais, principalmente quando a gente pensa no mercado americano? Claro. No primeiro momento a gente viu muito, e sempre tem interesse em ações, né? Você está falando do maior mercado de capitais, o maior mercado de ações do mundo. Eu acho que não tem algum lugar bom para investir em ações nos Estados Unidos, né? Porque tem muita alternativa de investimento, não é só americana, é global, você tem as principais empresas lá, então assim, obviamente que equities ou ações, né, sempre chamam muita atenção de muita gente. Mas o que a gente tem percebido mais e mais, né, é que tem tido uma busca por segurança, proteção. Quando você fala numa parcela maior de patrimônio, como é o que a gente tem visto, cada vez mais, não 1 ou 2% da carteira, que nem eu falei, 20% da carteira, 30% da carteira em dólar, esse percentual, ele acaba indo um pouco mais também para renda fixa. E o que faz sentido, até porque você tem hoje um cenário de juros que você não tinha há décadas. Você tem que voltar lá para 2007 para ter uma taxa de juros tão alta lá nos Estados Unidos. Então, se no passado realmente investir em renda fixa nos Estados Unidos não era tão interessante, ou pagava pouco, agora está pagando bem, né? Da mesma forma que você tem títulos aqui no Brasil que pagam IPCA mais 6, IPCA mais 7, títulos de dívida do governo brasileiro, títulos de dívida do governo brasileiro em dólar estão pagando algo perto. Então você está falando de dólar mais 6, dólar mais 7, tá? Em termos de diversificação não é a melhor diversificação, porque você ainda está investindo em título brasileiro lá fora. Beleza, você tem outros títulos de empresas americanas que pagam um pouco menos, mas te dão diversificação. E esse pouco menos, mas ainda assim, quando você joga isso a longo prazo, já fez vários estudos que mostram isso, né? Um dólar mais 4,5, dólar mais 4, bateu com folga o CDI. Bateu com folga nos últimos 10 anos. Então, eu acho que é uma excelente alternativa para qualquer investidor brasileiro, no mínimo, considerar. Will, e muita gente fica, né, tentando entender qual o melhor momento de comprar dólar, né? Eu lembro que Ontem. eu lembro que você sempre, acho que desde a primeira vez aqui na BMC News, você sempre falou que o dólar caro é aquele dólar que você ainda não tem. Eu acho que essa é uma grande dúvida, né? E principalmente, recentemente a gente viu essa desancoragem ainda maior, né, do nosso câmbio aqui, e aí fica muita gente pensando, será que é o momento? Tá ali, 5,80, 5,90, vou esperar baixar, e aí de repente passou, rompeu os 6, e aí a gente viu, acho que muita gente pensando, poxa, acho que vai chegar no 7, acho que passou da hora de eu ter, dolarizar parte do meu patrimônio. Ainda assim, você vê essa preocupação ali, muitas vezes, do investidor brasileiro tentar acertar este time, ou, né, talvez acho que a crise ou o susto grande pode ter quebrado um pouco dessa preocupação de time ali que muitas vezes o investidor brasileiro tem. Eu falo que dólar caro também é aquilo que você ainda não comprou, né? Então também tem um pouco disso, assim. Não, eu acho que é meio que do ser humano, assim, é comportamental, né? Recentemente o dólar estava lá 5,50 e tal, muita gente esperava, não, vou esperar um pouco baixar para 5,30, quem sabe, ok. Aí o dólar vai para 6,30 e ele volta para 5,90, aí o sujeito vai lá e corre. Não, a 5,90 eu quero.
A 5,50 eu não queria, mas a 5,90 eu quero, né? Então é um pouco de finanças comportamentais e os vieses, né, que as pessoas têm. Que é um negócio que dificilmente vai mudar, né? Assim, é da pessoa. Mas eu acho que tem tido, sim, uma conscientização de que o preço do dólar talvez não importe tanto, né? Quando você joga isso para longo prazo, 3, 4, 5 anos, você vê que, tudo bem, o dólar foi favorável, é verdade, mas mesmo que se ele tivesse ficado parado, né, você está fazendo um investimento, um retorno composto disso ao longo dos anos, que vai ser maior do que a variação da moeda. Então você compra um título de renda fixa hoje, daqui 5 anos ele te retornou ao todo, feito composto, 28%, né? Então, 28%, você está falando quase de 30%, né? Se você ficar esperando o dólar, 30% de movimentação no dólar é coisa pra caramba, né? Especialmente queda, apostar, né? Em queda do dólar. Então, você está falando aí, pô, dólar lá para 4. Se você for ficar esperando, se você, de novo, em 5 anos, para você ter perdido dinheiro no investimento lá fora, o dólar tem que ter vindo lá para 4. Será que faz sentido o dólar 4 daqui a 5 anos? Já não. Aí você começa a questionar, será que faz sentido eu ficar esperando, né, quedas do dólar? E eu tenho comentado recentemente que mais caro do que o dólar é o tempo, né? É bem mais caro. Se você pegar nos últimos 12 meses, o que o S&P subiu e o que o dólar subiu, pô, olha quanto dinheiro você perdeu, né? Por causa de 5 ou 10% no câmbio ali, que no final do dia não ia fazer tanta diferença. Então mas é processo de conscientização, comportamental, que as pessoas têm cada vez mais aprendido. Queria que você contasse pra gente quem é o William Castro Alves. Eita! Senta que lá vem história, né? Tem bastante coisa. Cara, bom, eu sou gaúcho, eu sempre falo, eu sou gaúcho, gremista, gosto de falar, porque acho que para lembrar das raízes, já não moro em Porto Alegre há muito tempo, né? Mas eu nasci em Porto Alegre, me criei em Cruz Alta. Eu sou oriundo de uma família bastante grande, a minha avó, meus avós tiveram 11 filhos, e então a minha mãe foi a 10ª de 11, né? Tenho 30 primos ou mais, já nem sei, a gente nem sabe mais quantos. A minha mãe foi mãe solteira muito jovem, então eu cresci com os meus avós, família muito humilde, muito simples. Meu avô era assembleiano, Assembleia de Deus, e eu cresci nesse ambiente de fortes valores e fortes princípios no interior do Rio Grande do Sul, sendo criado quase com um casal de outro século, né? Então, acho que não é que você acaba sendo um pouco conservador, mas você acaba sentindo... Hoje em dia tem sentido cada vez mais velho, né? A gente não tá tão velho assim, mas a gente vai se sentindo mais velho. Mas assim, uma família bastante batalhadora, não cresci num ambiente de investimento ou de mercado, muito pelo contrário. Andei de ônibus até o último ano de faculdade, consegui passar estudei em escola pública, consegui passar numa federal. Não tinha certeza do que eu queria, como qualquer pessoa que sai de segundo grau e não sabe o que vai fazer da vida. Mas eu encontrei na economia, achei algo muito legal, gostei muito de economia, desde o início do curso. E por que economia? Então, não tem, é uma boa pergunta, né? Eu tinha um amigão meu que ele tinha começado a fazer administração, com ênfase em marketing. E ele falava tudo e eu não achei legal, assim, mas não gostava tanto de marketing. E ele me emprestava umas revistas, Exame na época, e eu começava a ler lá e eu achei legal aquilo. Pô, legal esse negócio de mercado financeiro que eu não entendo nada, ninguém na minha família investe. Quando muito a galera paga as contas, né, sobrevive. Mas eu acho que esse negócio pode ser legal, assim. E aí acabei passando na Federal em Economia e eu tinha dúvida ainda se era ADM ou outras coisas. Primeiro semestre eu adorei a cadeira de Introdução à Economia, odiei a de Introdução à Administração, achei de contabilidade muito chato. Eu falei, cara, isso aqui é economia mesmo que eu quero. Li ali sobre o mercado financeiro, que eu achava interessante, e, cara, eu vou tentar alguma coisa no mercado financeiro. E aí, sorte, enfim, eu acreditar em Deus e buscar as coisas também. Logo no início da faculdade eu consegui um estágio numa corretora que se chamava Sólidos, que não existe mais em Porto Alegre, mas que foi uma escola sensacional para mim, pessoas maravilhosas, que me ensinaram muito do que eu sei de mercado lá. 2 anos intensos de estágio, passando do back-office por todas as áreas, área de análise e tudo mais, aprendi muito logo no início de faculdade, e aquilo ali me deu uma bagagem muito boa para, não, é isso aqui que eu quero e continuar indo atrás. E aí, eu acho que eu só busquei cada vez mais conhecimento analítico, técnico, para ser um bom profissional, Era uma corretora voltada para pessoa física, então minha carreira sempre foi voltada para pessoa física, né?
conheço muita gente do mundo institucional e tudo mais, mas eu sempre trabalhei como pessoa física. Depois tive uma passagem muito legal na XP, que também ajudou bastante a só fomentar ainda mais esse contato com as pessoas, com o investidor pessoa física de varejo, que é diferente, né, de um investidor, um fundo de pensão, por exemplo, né? E assim, realmente me apaixonei pelo mercado financeiro, especialmente de ações. E aí quando você fala isso, obviamente que seria caminho natural você cada vez mais olhar para fora, que é onde você tem o maior mercado do mundo, que é o mercado americano. Aí eu internacionalizei minha vida, casei com uma gringa, conheci minha esposa na Inglaterra quando eu estava estudando lá, então minha esposa, ela é de nascença, ela é filipina, criada na Inglaterra. Eu acabei tendo uma filha na Inglaterra, uma filha nos Estados Unidos, então eu realmente globalizei de fato a minha vida. Will, e o que te move, né? Eu quero não só a parte profissional, mas pessoal também, entender um pouquinho mais. Claro. Cara, hoje em dia, acho que a gente chega numa idade, a gente começa a ter aquelas perguntas existenciais, né? Exato. Mas com 2 filhas em casa, hoje em dia, elas com certeza que são a principal motivação, né? De entregar um legado, nem tanto patrimônio, mas essencialmente legado, né? Para elas e ensinar coisa, mostrar que é possível e assim, tem muitas aspirações, assim, né, eu acho que tem muita alternativa, acho que, de fato, com o mercado financeiro você consegue ajudar e bastante as pessoas, as vidas das pessoas, e eu acho que isso é super legal. Então, assim, o que me move é realmente ser uma referência positiva para as outras pessoas e isso ser um exemplo também dentro de casa para as minhas filhas e conseguir, né, sendo um profissional de mercado financeiro, não tá imerso somente no mundo financeiro, mas tá junto com elas, participar do dia a dia delas, que é uma coisa que às vezes no passado, né, eu tinha aquela impressão do cara que trabalhava no mercado financeiro e que não tinha tanto contato, não conseguia viver quase com a família. Eu valorizo muito isso, priorizo muito isso. Enfim, acho que é um pouco disso. O que me move é hoje oferecer cada vez algo melhor para minhas filhas, e o melhor às vezes muitas vezes simplesmente estar com elas, né? Assim, ter tempo com elas. Obrigada, Will. Quero agradecer, prazer enorme tê-lo aqui com a gente no Mercado and Beyond, semanalmente na nossa programação da BMC News. Até uma próxima. Obrigado, Paula. Obrigado a todos que assistiram aí. Obrigada. Grande William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue, aqui com a gente, compartilhando, né, trazendo aí muitas análises importantes. Mercado and Beyond de hoje fica por aqui. A gente se vê na semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.